Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com o nosso curso JavaScript do zero. Desta feita queremos colocar uma lupa em cima do tratamento de números, né? Então você tem números de entrada e quer dar uma validada neles, quer dar uma organizada. E a gente sabe que o tratamento matemático, o processamento desses números é muito importante. A matemática é a mãe da computação. Toda linguagem importante tem tipos numéricos, né? Aqui tem uma distinção. Você já viu quando a gente tratou de variáveis e tipos de variáveis que nós temos apenas o tipo number, né? Então não tem distinção. Por exemplo, outras linguagens você tem integer, você tem int, float, real, né? Aqui não. Então, por exemplo, o número 7,7.77 pertence ao tipo number, tá? Então, esses métodos matemáticos que tratam números são importantes quando você está desenvolvendo software, né? Está desenvolvendo programa. Então vamos dar uma olhada em alguns métodos aqui com exemplos de como eles funcionam para você passar a incorporar esses danadinhos aí nos seus programinhas. Olha lá, primeira coisa, primeiro exemplo aqui. Nós temos aqui a criação de uma variável x, uma variável local aqui, ó, igual a 123, 1, 2, 3. Certo? Em seguida aqui, ó, no primeiro exemplo, x.toString. Então a gente está fazendo o quê? Convertendo um valor numérico num string, né? Tá aqui, ó, toString converte um número num string. O que é que ele faz? Pega esse 123, que era number, e transforma em string, transforma numa cadeia de caracteres. Professor, eu posso fazer com uma constante? Pode, tá aqui, ó, 127, toString, vai retornar o quê? 127. Eu posso fazer com uma expressão? Pode, ó, 100 mais 23, 123. Professor, se eu tivesse uma variável A que valesse 100, uma variável B que valesse 23, e eu colocasse A mais B aqui, toString, ia dar certo? Mesma coisa, igualzinho, tá? Outra função importante aqui, ó, função, o método toFixed, tá? Então nós temos aqui, ó, x igual a 9.656, tá? O que é que ele faz aqui? Você aqui vai fazer o quê? Vai definir a quantidade de casas decimais. Isso é muito importante, porque às vezes você faz um número, por exemplo, uma dízima, um pi, 3.1416, tá então enorme, né? Não para nunca. Então você quer fixar, eu quero trabalhar só com 3.14, quero trabalhar só com 3.1416. Então fixed você diz aqui, ó, toFixed, 0 casas. Então ele me retorna só a parte inteira aqui, ó. Tá certo? Eu quero agora duas casas decimais, então 9.65 ele arredonda para 9.66. Então ele retorna um string com o número de casas que você determinar aqui, tá? Então vamos dizer, o fixed substitui o toString quando você tem casas decimais e quer manipular isso aí para fazer essa conversão, tá legal? Vamos ver um pouco mais. Olha, nós temos aqui o toPrecision, esse método aqui. O que é que ele faz, professor? Olha, vamos começar aqui, uma variável x que recebe 9.565, tá certo? E aí nós queremos o quê? Quando você não fixa o número de dígitos, ele retorna o número original. Quando você fixou em 2 aqui, ó, 2 dígitos, então um inteiro e um decimal, um após a vírgula. Então ele arredondou aqui, ó, para 9.7. Tá certo? Se você colocou em 4, então ele pega aqui, ó, 9.56 e ele trunca aqui, arredonda para 6. Então esse precision permite que você manipule números, né, com casas decimais e determine a precisão dele, a quantidade de dígitos que ele vai ter para você poder manipular, tá? Outro método interessante, veja bem, é o number. O que é que esse number faz, professor? Ele analisa o seu parâmetro e verifica se esse aliás, aqui no caso ele faz a conversão, né? Então, por exemplo, number true convertido aqui vai gerar um número inteiro 1. Number false 0 a 0. Então você se lembra quando a gente deu uma aula aí sobre o comando if, né? O se lá e as expressões, a gente fazia um teste se confirme igual a 1, igual a 1, né? Comparava com 1, que é o que? True. Tanto fazia eu dizer se confirme e tal. Né? Então veja bem, se eu tenho aqui, ó, number, uma string, espaço, 10 espaço, ele converte para 10, tá certo? Se eu tenho 10.33 aqui entre aspas, ele converte para um número 10.33 com casas decimais. Se eu boto um espaço no meio aqui, ó, não é um number. Se eu coloco uma frase aqui, João, Maria, Pedro, qualquer coisa aqui, ó, não é também, tá? Então isso é interessante, por exemplo, quando você usa prompt para fazer entrada de dados, o resultado do prompt, mesmo que você mande digitar um número,
digita aí a idade, 14, 15, 40 anos, ele vem como string. Então eu preciso converter para número. Então é uma forma de você fazer isso aqui, tá? Number. Outra coisa interessante aqui, ó, o parseInt faz a mesma coisa que o number aqui, certo? Só que o number, veja, se eu pegar um número decimal, ele converte para decimal. E o parseInt só converte para inteiro. Por exemplo, a idade, entradas de dados que você não precisa ter casas decimais, você trabalha com o parseInt aqui, ó, tá? Veja que o izinho maiúsculo, o passe minúsculo. Então, ó, parseInt menos 10 é menos 10. ParseInt menos 10.33 vai dar menos 10 aqui, ó. ParseInt 10 espaço 6 vai me dar o quê? 10. Tá certo? Da mesma feita, float. Eu quero tratar com números decimais, então eu vou converter para números decimais, ó. 10 vai me dar 10, 10.33 vai dar 10.33, 10 espaço 6, 10 ele trunca, 10 years aqui vai dar 10, year 10 não é número, tá certo? O que mais, professor? Olha, muito comum problemas que precisem da raiz quadrada, não é? Então, por exemplo, math, que é a biblioteca onde está esse método matemática aqui, .sqrt 9 me dá 3. Math, sqrt 2 vai me dar 1.41, tá a raiz de 2. Math sqrt menos 1 vai dar não é um number, não está disponível, né? Você lembra, não existe raiz quadrada de números negativos. E ABS, o que é que a ABS faz, professor? Não é aquele freio ABS do seu carro, é o valor absoluto, né? Então o valor absoluto de um número negativo é o número positivo, né? O número é o módulo dele sem sinal. A ABS de menos 2 é 2, a ABS de uma string é não é um número. Tá certo? Então é muito útil quando você pede para uma idade. Não existe idade menos 14, menos 15, menos 20. Existe. Então eu uso o ABS aqui para converter um eventual erro que a pessoa tenha cometido nesse sentido. Então, professor, o que mais aqui? Olha, nós temos aqui novamente a ideia da validação. Ó, number is integer. O que é que faz aqui, professor? Testa se é inteiro. Por exemplo, 123 é um número inteiro positivo, então vai retornar true. Number is integer menos 123, true. Se eu botar aqui uma string, ó, 123 entre aspas, vai me retornar o quê? False. Então, para que serve isso, professor? Eu pedi para o cara digitar uma idade, pedi para ele digitar o dia do mês, né? Pedi uma data, tal. Então, eu vou testar se é um número inteiro, né? Então, é uma forma de você validar. Então, para fazer validação, você vai usar aí nos seus programas esta funçãozinha isInteger, né? Veja que o izinho maiúsculo aqui. E a última desse grupo aqui de funções matemáticas é o math.random. O que é que faz aqui o random, professor? Ele gera um número, tá certo? No caso aqui, quando eu passo esse parâmetro vezes 10 aqui, de 0 a 9. Então ele vai me retornar e eu quero um inteiro, para ele não me trazer número decimal. Por exemplo, eu quero de 0 a 20, então math.random asterisco 21, ele me gera um número entre 0 a 20. E o parseInt converte para inteiro, tá? Então são funções úteis. Você vai fazer um programinha do número mágico, vai fazer um programinha de sorteio, coisa do tipo, você vai usar uma coisa desse tipo aí, tá legal? Então eu queria lhe pedir um favor, se inscreva aí no canal, ajuda o nosso projeto, faça com que o projeto ande, tá legal? E eu quero dar um grande abraço e até a próxima.